Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que tem sido muito comum quando eu ministro algum treinamento nas igrejas. Geralmente os líderes vêm conversar comigo e perguntam: pastor, como é que a gente prepara um currículo infantil? Então hoje eu quero ajudar vocês, eu quero dar algumas dicas para vocês como nós podemos preparar um currículo infantil. Tem alguns pontos que geralmente a gente conversa com os líderes e a gente nota que eles encontram algumas dificuldades. É muito comum as igrejas utilizarem o currículo de uma determinada editora. Não está errado, o currículo pode estar teologicamente correto, o currículo pode ser muito bem organizado, ele pode apresentar muitas ideias interessantes, mas me deixa apresentar outros pontos que aí às vezes eu acho que a gente tem que analisar na hora que a gente está preparando o currículo. Primeiro, será que esse currículo atende às necessidades das crianças da minha igreja? A gente não pode pensar que criança é como se fosse um curral de boi que a gente dá lá o alimento e come aquilo ali e acabou-se. Não, cada criança tem sua necessidade, cada comunidade onde a igreja está inserida tem suas necessidades. Então a gente precisa olhar para as crianças de uma forma diferenciada. Então pode ser que aquele currículo muito bem elaborado, muito bem feito pelaquela editora, talvez não atenda às necessidades das suas crianças. Então nós precisamos analisar essas coisas. Outra pergunta que a gente deve responder, e aí eu vou usar essa pergunta com muito cuidado para não magoar ninguém, mas será que a gente não está terceirizando o ensino das nossas crianças? Terceirizar? Como é isso? Terceirizar é quando eu simplesmente entrego para outra pessoa a preparação desse currículo. Então, quando você pega o currículo da editora, você está terceirizando. Você pegou aquele currículo ali, não teve trabalho nenhum, você simplesmente aplica. Mas será que é o ideal? Outro ponto, será que a realidade apresentada no currículo é a mesma enfrentada pelas crianças da minha comunidade? Então, eu preciso analisar todas essas coisas na hora que eu estou preparando o currículo. Eu quero apresentar para vocês algumas sugestões para lhe ajudar na hora que você estiver preparando o currículo. Para a montagem de currículo infantil, você tem que levar em consideração pelo menos 4 fatores que eu acho que são básicos na hora que eu estou preparando o currículo. A primeira coisa que eu tenho que pensar é a idade das minhas crianças. Eu vou até colocar aqui do lado um modelo, apenas para servir de referencial para vocês entenderem o que eu estou falando. O ideal é que você tenha uma lista atualizada de todas as crianças da sua igreja, com o nome dos pais, e o nome da criança e a idade que ela tem. Por que isso é importante? Primeiro, porque determina a necessidade de classes que você vai ter que ter na sua igreja. Eu já vi numa determinada igreja onde tinha classe de maternal, principiantes, primários e juniores. E quando eu cheguei lá naquela igreja, eu passei, tinha um professor do lado de fora e eu perguntei para ele: e aí, foi que houve? Por que você está do lado de fora da sala? Ele disse: não, é porque não tem crianças dessa idade aqui na igreja. E qual a necessidade de montar uma sala de principiantes dentro da igreja que não tem crianças dessa faixa de idade? Tem alguma coisa errada, né? Logo, o currículo foi pensado olhando para uma editora, que na editora tem aquelas faixas de idade, e não olhando para as necessidades da sua igreja, não olhando para as crianças da sua igreja. Então nós devemos pensar: qual a necessidade de montar uma sala que não tem crianças? Não é estranho? Então eu queria que você pensasse nisso. O segundo ponto de importância de nós sabermos quem são as crianças da nossa igreja é para que a gente possa determinar a equipe de professores. O que significa isso? Digamos que você vai montar uma sala de primários. E a gente sabe que primários vai gerar aí entre 6 a 8 anos. Mas dentro desse grupo lá na sua igreja, a maioria das crianças tem 6 anos. Poucas crianças têm 7 e quase nenhuma tem 8. É necessário uma classe primária? Sim. Mas qual é o professor que eu vou colocar naquela sala para ministrar para aquela faixa de idade? O ideal é professor que tem mais experiência com crianças menores. Agora, se você tem uma sala de 6 a 8, mas a maioria tem 8 anos, o ideal é pegar um professor que tem experiência com crianças maiores.
Então isso a gente bate em dois pontos aqui. Primeiro, sempre a necessidade de a gente estar treinando os nossos professores. Eu tenho professores lá que adoram trabalhar com crianças pequenas. Quando vai com uma certa idade, ele diz: pastor, não me peça não, é complicado, essas crianças maiores dão muito trabalho. Então é característica de professor para professor. Por isso a importância de nós termos uma relação atualizada dos nossos alunos, para saber quem é o professor que eu vou adotar para aquela sala, para que as crianças possam entender melhor aquele conteúdo, considerando que aquele professor tem mais habilidade para poder desenvolver para aquela turma. O terceiro fator que nós devemos levar em conta é o material que vai ser utilizado durante as aulas. Então, eu posso utilizar aquele mesmo princípio que eu acabei de falar para você, né? Com a boa avaliação da turma, ajuda para que eu possa pensar no tipo de atividade que vai ser feita. Então, por exemplo, que tarefas eu vou solicitar às crianças depois da lição? Se eu tenho crianças menores, é um tipo de tarefa. Se eu tenho crianças maiores, é outro tipo de tarefa. Que tipo de atividade de socialização eu vou implantar na sala? Nós sabemos que crianças de 6 anos e crianças de 8 anos têm perfis completamente diferentes. A distribuição das crianças em sala é importante. Se eu colocar as crianças naquela mesma faixa de idade separada dos maiores, o que vai acontecer? Aquilo vai dar uma bagunça muito grande dentro da sala. Então eu tenho que tentar misturar as idades para tentar que elas se socializem entre elas e elas se tornem uma só. Porque a aula que vai ser ministrada, o tema que vai ser levado é para aquela faixa. Então todos devem entender dentro das suas necessidades. Então veja que é muito importante a gente ter a relação das nossas crianças atualizadas na hora da preparação do currículo. O segundo ponto que eu quero levar em consideração é a necessidade das suas crianças. É bem parecido com o ponto anterior, só que eu quero entrar um pouquinho mais fundo em relação a isso. Quando eu penso em necessidade, nós devemos ter em consideração pelo menos 4 áreas. A primeira são as necessidades espirituais. Então, pensa só um pouquinho. Para que essa avaliação seja mais precisa, você precisa de algumas informações. Por exemplo, quem foi das suas crianças que já fez decisão por Cristo? E aqui eu sei que é algo delicado e geralmente as igrejas, né, os professores de escola dominical não gostam de fazer, porque às vezes fazem até da maneira errada. Ah, pastor, quer dizer que eu vou perguntar quais foram as crianças que já fizeram decisão por Cristo? Não, você não precisa fazer essa pergunta. Pessoal, levanta a mão quem já aceitou a Cristo. Todo mundo vai levantar a mão. Talvez raramente uma ou outra criança não faça, mas é fundamental você ter uma conversa antes com as crianças para tentar identificar se ela já fez uma decisão por Cristo, para verificar quais crianças já foram discipuladas pela igreja, para checar como é que foram os currículos anteriores. Eu certa vez estava numa sala assistindo um professor, e aí o professor pegou o material, quando ele abriu para dar aula, aí as crianças: não, isso aí a gente já viu, tia, isso aí a gente já viu. Que currículo é esse? Então a gente nota que é um currículo que estava bem, vou falar a palavra com cuidado, mas bem bagunçado, porque as crianças tinham dito que tinha acabado de ver esse currículo e estava sendo repetido de novo. Então tem um erro aí. Então é importante que a gente entenda: peraí, a criança já passou por essa fase, já viu sobre esse conteúdo, vamos daqui a pouco falar um pouquinho mais de conteúdo, mas ela já viu esse conteúdo, então nós temos que preparar um currículo que atenda a todas as necessidades das crianças. A segunda coisa é a questão das necessidades emocionais, e conhecer um pouquinho sobre a vida das crianças ajuda também na montagem do currículo. Identificar aquelas que têm problemas dentro da família, às vezes tem crianças que moram com pais separados. Isso é fundamental, porque na hora que a gente está falando de amor, a gente sabe a necessidade daquela criança, a gente sabe qual a dificuldade que ela enfrenta, e você vai tratar com muito cuidado para não magoar, para não ferir, para não causar nela nenhum tipo de emoção muito forte. Se elas estão passando por alguma perda, às vezes perda de um parente, perda de alguém próximo, aquilo tem causado nela uma dor muito grande. Se tem alguma dificuldade de relacionamento, a gente sabe que hoje em dia é muito cheio desse negócio de bullying para todo lado, e não é muito incomum a gente encontrar isso dentro da igreja, não. Você vai encontrar sim questão de bullying nas igrejas, e não é o ideal, claro, você tem que tratar isso,
Mas tudo isso, na hora da montagem do currículo, vai te ajudar, vai te dar um norte na hora que você for preparar. A terceiro ponto, quando eu falo de necessidade, nós temos que entender também as necessidades cognitivas das crianças. É cada vez mais comum chegarem na igreja as crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista. É comum a gente encontrar crianças com TDAH, então crianças que sofrem muito com essas dificuldades. Essas crianças precisam de uma atenção especial para que a gente possa ajudar ela a se relacionarem de uma forma natural com outras crianças. Mas às vezes mas aquela criança ali tem TEA, o que eu faço, pastor? Trate ela igual às outras crianças. Claro que quando eu falo de igual, não é o igual do outro. O que você faz com uma, faz com a outra. Não, é tentar que ela se sinta igual às outras. Então peraí, essa aqui está com TEA, vem cá, você vai ficar aqui do meu lado. Não, por que ela vai ficar do seu lado? De jeito nenhum, ela vai ficar igual às outras. Só que a gente sabe que ela tem uma dificuldade maior, a gente tem uma largueza maior no trato com relação à disciplina, com relação a algum tipo de exortação. Então, cuidado diferenciado. Por isso, é bom a gente conhecer as crianças. E quarto e último é a questão das necessidades sociais. Então, a igreja é uma comunidade de acolhimento e a gente encontra crianças de vários níveis sociais. Então, saber a origem da criança, saber de onde ela vem, com quem ela se relaciona, tudo isso é muito importante para que a gente possa compor o nosso currículo. Eu trabalhei numa área que tinha muitas crianças que vinham de comunidades carentes, crianças que sofridas, que às vezes chegavam na escola dominical, não tinha tomado nem o café da manhã. Eu já tive uma criança que certa vez ela chegou muito assustada, eu notei ela muito sonolenta, eu fui conversar com ela, ela disse: tio, estou falando de uma criança de 7 anos, ela: tio, é porque a polícia entrou dentro de casa, levou o papai e a mamãe, eu não tenho ninguém, nem café da manhã eu tomei. Então veja que se os professores e a igreja de um modo geral não puder atender às necessidades de uma criança dessa, eu acho que é uma malvadeza. Então é importante a gente conhecer a questão social, as necessidades sociais das nossas crianças. E a mesma coisa, não é para tratar ela de uma forma diferente, não, é para tratar igual com as outras, mas atendendo às necessidades dela. Será que o currículo que eu preparo hoje atende às necessidades de todas as minhas crianças? Ou meu currículo é para um grupinho de crianças aqui, que elas são crianças que já são filhos de crentes? Veja que o espectro, quando falamos de crianças, a gente tem que atingir vários espectros. Então é importante a gente analisar todas essas coisas. E terceira coisa, o que a gente deve prestar muita atenção, é o material que você tem disponível. Antes de fazer o currículo, é ideal você catalogar todo o material que você tem disponível. Então, veja, a primeira coisa, o material das editoras. Interessante, você viu que eu falei que talvez adotar um material específico de uma editora talvez não seja bom. Mas quando você tem o conhecimento do material de todas as editoras, então eu sei o que a editora A está ensinando para criança de 8 a 9, eu sei o que a editora B está ensinando, a editora C, a editora D, então eu pego esses currículos dela e tento adequar dentro da minha realidade. Então esse trimestre eu vou usar o material da editora A, por quê? Porque se adequa melhor à necessidade das minhas crianças. No outro trimestre eu vou usar da editora B. Mas como é que pode? É um absurdo, você vai misturar tudo. Sim, não é misturar tudo não, é criar um currículo para minha igreja. O que acontece muitas vezes é que a gente não cria o currículo para a nossa igreja. A gente utiliza e acha que isso é muito bom. Pode até ser muito bom, mas será que atende às necessidades das minhas crianças? Será que as minhas crianças estão sendo alimentadas com esse material que eu estou oferecendo a elas? É importante a gente saber disso. E outra coisa, material próprio. As nossas igrejas, elas têm muitas pessoas qualificadas, pessoas que estudam a Bíblia. Facilmente você vai encontrar aí alunos de seminários, pessoas que têm até mesmo capacidade de desenvolver currículos sozinho. Então desafie essas pessoas a criarem currículos para as suas crianças.
você chega para um determinado tema, um determinado livro da Bíblia. Eu só queria que você preparasse aqui sobre o livro de Neemias para as minhas crianças. As crianças são assim, 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 assim. Eu queria que você preparasse o material, desafie, e você vai ver, você vai ter muitas surpresas boas. Deixando claro para a pessoa que se não der certo, você não vai usar. Peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda ao líder da escola dominical, peça ajuda aos auxiliares, mas com isso aí na mão, você vai ter mais facilidade de atender às necessidades das suas crianças. É importante isso. É interessante que às vezes a gente até se surpreende. Uma certa vez eu convidei um senhor para dar aulas para criança de 5 a 6 anos. E ele disse: pastor Vadson, como é que eu vou dar aula para criança? Eu nunca fiz isso, é muito difícil, é muito complicado. Irmão, deixa eu te treinar. E aí passamos um tempo em treinamento, orientando a ele como é que ele poderia proceder em sala. E depois de algum tempo, ele foi para a sala de aula. Ele deu um currículo de 3 meses, depois daqueles 3 meses, aí eu fui conversar com ele para ver a experiência. Ele disse: pastor, eu posso ficar mais 3 meses, eu estou apaixonado pelas crianças. Eu disse: que bom, meu irmão, eu fico feliz de você ter gostado, mas você vai descansar aí 3 meses, você volta no próximo currículo, tá? Então, a gente tem que aprender, como líderes do Ministério Infantil, a desafiar a igreja a participar desse ministério, tá? Então, uma vez que você já conhece as suas crianças, sabe as necessidades dela, conhece o material disponível da igreja, aí sim, agora é a hora de preparar o currículo. A pergunta é: quais os elementos fundamentais para prepararmos um currículo? Eu acredito que 4 elementos devem compor o currículo anual do Ministério Infantil. Primeira, vida de Cristo. O objetivo é levar as crianças a conhecerem mais o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo da Bíblia. O Senhor Jesus Cristo que está lá nos Evangelhos. Então é fundamental que todo ano as crianças tenham conhecimento de Cristo. Daqui a pouco eu vou fazer uma subdivisão desses 4 pontos que eu vou colocar para você. Mas é fundamental que as nossas crianças conheçam a Cristo. Segundo ponto é teologia. Pastor, como é que eu vou ensinar teologia para criança? Pastor, ninguém vai formar teólogo não. E quem foi que disse que eu estou preocupado em formar teólogo? Eu não estou preocupado em formar teólogo. Quando eu falo de teologia, eu estou pensando naquilo que nós cremos. Será que as crianças creem na mesma coisa que nós cremos? Olha que coisa interessante. Ensinar as verdades fundamentais da fé de uma forma clara, bíblica e adequada àquela idade. Eu já ensinei o livro de Apocalipse para criança de 9 a 12 anos. Foi um espetáculo, elas adoraram. Ô tio, por favor, repete de novo. A criança, quando gosta de uma coisa, pede para a gente ficar repetindo, né? Eu disse: não vou repetir mais não, é suficiente uma vez só, vocês já entenderam como é o livro de Apocalipse. E foi um tempo muito bom. Talvez você diga: mas ensinar o livro de Apocalipse é difícil. Não é. Você entendendo a necessidade da criança, sabendo os limites dela, elas vão amar o estudo do livro de Apocalipse. Terceira coisa é o que nós chamamos de vida cristã. Então, eu entendo por vida cristã a forma como nós vivemos, a forma como nós nos comportamos. Então, as crianças precisam entender que a fé cristã é expressa através de atitudes, através de escolhas, através de relacionamentos. E tudo isso nós ensinamos quando nós estamos ensinando sobre vida cristã. E a quarta parte é o que nós chamamos de ferramentas. O que são as ferramentas? As ferramentas são aquelas matérias que nos ajudam a servir a Cristo. Elas capacitam as crianças a servir a Cristo e as pessoas através dos seus dons, através das suas atitudes, através de um certo compromisso que elas têm com Deus. Então, tudo isso deve compor o nosso currículo anual. Eu vou colocar aqui do lado algumas sugestões com relação a subdivisões do currículo. Por exemplo, na vida de Cristo, o que é que nós podemos tratar? Olha só como é muito amplo. Eu posso falar do nascimento de Jesus, eu posso falar dos atributos de Cristo, eu posso falar das parábolas, dos milagres, do ministério, do significado da morte de Jesus, da ressurreição. Posso falar de Cristo como um Senhor e Salvador. Tanta coisa eu tenho para falar de Jesus Cristo.
Agora você distribui isso durante vários anos. Então você começa desde lá do maternal e vai até os juniores distribuindo esse currículo, de forma que quando a criança deixa o ministério infantil, ela sabe quem é Jesus Cristo, conhece muito bem da vida de Cristo. Segundo ponto, teologia. Teologia é simples: doutrina das Escrituras, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito, do homem, do pecado, da salvação, da igreja, dos anjos, das últimas coisas, doutrina de missões. Agora, aqui é um pouquinho diferente. Ao invés de você distribuir durante vários anos, você procura fazer esse currículo durante cada ano, repetindo tudo, só que aumentando o grau de conhecimento. Então, se você vai falar, por exemplo, sobre a doutrina das Escrituras, você vai, no primeiro instante, fazer com que as crianças entendam o que é a Bíblia, conheçam os livros da Bíblia. Depois, quando você chegar no segundo nível, você vai dissecar um pouquinho mais sobre o significado de cada livro, e aí vai. É um crescimento progressivo sobre as doutrinas, sobre a teologia. Terceiro ponto, vida cristã. E aí, vida cristã é um mundo. Você pode falar de novo nascimento, santificação, obediência, disciplina, perdão. As disciplinas espirituais é algo gostoso. Eu já dei para as crianças amam quando a gente fala sobre oração, sobre jejum, fruto do Espírito, caráter cristão, vida familiar, relacionamento com a igreja local, mordomia, testemunho cristão, perseverança, maturidade. Vê que é um mundo de coisas que nós temos para ensinar. E quarto e último são as ferramentas. E o que são as ferramentas? Como estudar a Bíblia, evangelismo pessoal e discipulado, os dons, o uso sábio dos recursos da tecnologia, redes sociais, vícios, famílias, tudo de livros, ídolos do coração, amizade, namoro, sexo, ansiedade, depressão, preconceito, falsas religiões, bullying, ocultismo, homossexualismo, pornografia, medo, diversão. Aí o tema, quando falamos de ferramentas, é um mundo, tá? Então, o ideal é que durante o ano as crianças passem pelos esses 4 elementos: a vida de Cristo, teologia, vida cristã e ferramentas. Eu acredito que um currículo bem feito, ele vai sim atender a todas essas necessidades. Eu quero encerrar com 3 versículos para que a gente possa meditar. Primeiro, a gente vai encontrar em Eclesiastes 9:10, que diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria humana. O que esse versículo nos ensina? É o empenho. Dê o máximo de você na preparação desse currículo. Se esforce, leia, estude, procure pessoas que possam lhe ajudar. Então, a obra do Senhor deve ser feita com o maior esmero possível. O segundo versículo nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 6, verso 10. Hebreus 6:10 diz o seguinte: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Então, o segundo versículo nos lembra que o nosso trabalho é para Deus. E quando eu penso em servir a um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, eu penso em dar o máximo de mim. Então empenhe-se, dê o máximo de você, para que Deus possa ver esse trabalho e possa nos galardoar, como só Ele sabe fazer. E por último, eu quero chegar ali com vocês em 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. 1 Coríntios capítulo 3, verso 8, tá? Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então o que esse versículo nos ensina? Espere elogios do Senhor que está nos céus. Às vezes a gente fica pensando o que as pessoas podem achar, e aquilo é idolatria dos homens, a gente não deve. Tudo bem que é bom ouvir algumas críticas, ponderar e tudo, mas lembre-se, você orou, você colocou o seu trabalho diante de Deus e confie no Senhor, que Ele vai te dirigir, tá? E não fique triste com críticas. As críticas muitas vezes machucam um pouquinho, mas ela faz parte, a igreja é assim mesmo.
a gente toca para frente e vai tentando melhorar cada vez mais e dando o máximo de cada um de nós, tá? Então, que você sinta alegria de servir esse Deus maravilhoso e que Ele possa dar entendimento a você e você possa realmente entender que a sua responsabilidade é gigantesca como professor de crianças, como líder do ministério infantil, como alguém que vai conduzir os pequeninos a Cristo. Que o Senhor nos ajude nessa nobre tarefa. Amém? Deixa eu orar por você agora. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse breve momento de meditação sobre currículos de crianças, que Tu possas ensinar cada pessoa que está assistindo esse vídeo aqui hoje, para que possa fazer o melhor possível para a Tua honra e glória, e que as crianças possam conhecer esse Deus maravilhoso que Tu és. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe e espero que tenha ajudado a vocês no preparo dos currículos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.